O que fazer nos dias mais difíceis da nossa vida? O que fazer num momento de dificuldade? Onde tudo parece que está dando errado. Certo dia eu saí de casa para trabalhar mais um dia comum, mais um dia qualquer. E no trajeto para o trabalho eu venho sofrer um acidente de moto, onde o motorista que vinha na direção contrária dorme no volante e ao dormir ele colide de frente comigo. E esse acidente me causou sequelas, me causou uma fratura na coluna, me causou 5 costelas fraturadas, e entre outras coisas. E com isso, eu vim estar na cadeira de rodas. E o que eu venho aprendendo em todo esse tempo? O que eu venho aprendendo nesse momento? E como eu estou fazendo para vencer isso? Sempre quando eu me pegava preso a sentimentos momentâneos, a minha vida nunca mudava. Porque sentimentos, eles passam. Hoje você pode estar bem, amanhã você pode estar mal. E isso é normal na nossa vida. Então eu decidi não viver mais por sentimentos, mas sim por aquilo que está escrito na palavra de Deus. E quando nós vivemos por aquilo que está escrito, a nossa vida começa a dar certo. Porque o que eu sinto pode dar certo ou não, mas o que está na palavra de Deus, eu dou certeza que vai dar certo. E antes de estar entrando nessa história, eu queria te pedir para estar curtindo, compartilhando, para espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. E essa passagem está no livro de Jonas, no seu capítulo 1, o seu verso 3. Vai dizer assim: Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Indo na direção contrária, ele desceu a Jope. E ali encontrou um navio de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. O Senhor dá uma direção para Jonas, dá uma ordem, para que ele fosse até a cidade de Nínive pregar a palavra de Deus. Só que Jonas, ao invés de estar aceitando aquilo que Deus planejou para ele, ele vai na direção contrária. Ele vai para Tarso, localizada na Espanha. Então você percebe, sempre quando Deus te dá uma direção clara, o inimigo vai tentar colocar outra direção na sua vida. Sempre quando Deus te dá uma direção para você seguir, o inimigo vai querer te mostrar outros caminhos. Mas como Jonas, você não vai seguir na direção contrária. Você vai seguir na direção que Deus te determinou. E ali Jonas está naquele navio. O navio é assolado por uma tempestade muito grande. E o capitão, os marinheiros daquele barco, daquele navio, eles ficam se perguntando o porquê eles estavam sendo afligidos daquela maneira. Nesse momento, Jonas está dormindo no porão do navio. E quando as pessoas chegam até ele e perguntam como ele consegue estar dormindo em meio a toda aquela tempestade, ele diz: aquela tempestade está ocorrendo por causa dele. Porque ele era uma pessoa hebreia, ele era um homem profeta, ele era um homem que pregava a palavra de Deus, mas só que ele decidiu ir ao contrário da ordem que Deus determinou sobre a sua vida. E ele diz: eu tenho a solução. Me lança ao mar, que certamente essa tempestade vai passar. Então percebe que quando nós decidimos ir na direção contrária que Deus nos disse, não só nós sofremos as consequências, mas todas as pessoas que estão na nossa volta. Talvez um dia, por uma briga, um relacionamento terminou. E não só as duas pessoas envolvidas foram as pessoas afetadas, mas também eles, seus filhos, toda a sua família. Então, por tomar decisões erradas, pessoas que amamos também são afetadas por essa decisão. E ali Jonas está em meio ao mar e Deus envia um grande peixe. E esse peixe vai estar engolindo Jonas. E Jonas vai passar 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe. E ali ele faz uma oração de arrependimento. Então, naquele momento, ele se arrepende de ter desobedecido uma ordem clara do Senhor. Só que você não precisa esperar que tudo venha piorar.
Como Jonas, você não precisa esperar estar dentro da barriga de um grande peixe para estar se arrependendo dos seus maus caminhos e seguindo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, não espere que tudo piore, não espere que as coisas venham estar cada vez mais se complicando para seguir aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. E se você não sabe para aquilo que você nasceu, não sabe o propósito de Deus na sua vida, eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu te explico como está ouvindo a voz de Deus e como está seguindo esse caminho certo. E Jonas se arrepende na barriga desse peixe e ele é lançado à praia. Ele é cuspido na praia. Então, de uma maneira ou de outra, ele estava localizado onde Deus queria para a sua vida. Por mais que ele desse voltas, por mais que ele passasse por esses percursos, por mais que ele quisesse se desviar, ele estava ali localizado onde Deus determinou para a sua vida. Então, hoje eu declaro que por mais que você na sua vida tenha tentado desviar do caminho, tenha tentado desviar da rota que Deus determinou para você, você vai terminar exatamente onde Deus quer que você esteja. E ali Jonas prega para aquela cidade de Nínive. Em uma pregação, ele converte toda uma cidade. Em uma pregação, toda uma cidade vem estar se arrependendo e se convertendo a Jesus. Então, não precisa nós passarmos por momentos muito difíceis para que nós venhamos cumprir aquilo que Deus determinou para nós. Não precisa nós ficarmos dando volta como aquele povo de Israel no Egito. Era para passar 40 dias de caminhada e eles passaram 40 anos, porque murmuraram e se afastaram daquilo que Deus disse para que eles fizessem. E também há algo muito importante que nós devemos sinalizar na nossa vida. Porque uma coisa dar errada na nossa vida é normal. Talvez a sua vida financeira possa estar dando errado, talvez a sua vida amorosa, talvez na sua família, onde é que quer que seja, pode estar dando errado. Só que quando tudo isso está dando errado ao mesmo tempo, é uma certeza que Deus está querendo te mostrar o seu caminho. Então, uma coisa dá errada, tudo bem, mas tudo dá errado, isso com certeza é Deus te mostrando para onde você deve seguir. Então, nos momentos difíceis, não venha se apegar a sentimentos, mas sim na palavra de Deus, na palavra que não falha, porque com certeza Ele tem muito a fazer pela sua vida. Se você assistiu até aqui, curta, compartilhe esse vídeo, porque com certeza você vai estar sendo usado como um mensageiro para estar espalhando as boas novas de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.